Oi, pessoal. Nessa aula, nós vamos falar sobre a Corte Internacional de Justiça, que é o órgão jurisdicional da ONU. Aqui, eu até trouxe uma foto para vocês de uma sessão do salão da Corte Internacional de Justiça, e ela é o principal órgão judiciário das Nações Unidas. Ela está sediada no Palácio da Paz, em Haia, na Holanda. Por isso também, comumente, ela é chamada de Corte de Haia. Quando se fala em Corte de Haia, se fala na Corte Internacional de Justiça, que é relacionada à ONU. Ela tem a função de resolver controvérsias entre estados que lhe sejam apresentadas, ou seja, pelos estados, e também ela tem uma competência consultiva. Ela emite pareceres consultivos sobre questões jurídicas que os órgãos competentes e especiais lhe proponham. Ela funciona de acordo com seu estatuto, que é anexo à Carta das Nações Unidas, isso é, a Corte Internacional de Justiça, ela tem estatuto próprio. Ela foi criada em 1995 pela Carta da ONU, ou seja, com a criação da ONU também já se deu a criação da Corte Internacional de Justiça, que começou a funcionar em 1946. Uma questão bastante importante aqui, para que vocês saibam, a Corte Internacional de Justiça, ela é o órgão jurisdicional da ONU, mas ela não é um tribunal de direitos humanos, como, por exemplo, é o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ela é um tribunal internacional que julga questões relacionadas a estados, mas ela não é um tribunal específico de direitos humanos, ou seja, ela julga também outras matérias relacionadas ao direito internacional. Eventualmente, no âmbito do direito internacional, ela vai julgar questões relacionadas a direitos humanos, mas ela não é um tribunal internacional de direitos humanos. Ou seja, outra questão muito importante que é importante que vocês saibam relacionada à Corte Internacional de Justiça, e que isso é pegadinha de prova, principalmente de prova objetiva, é que a Corte ela apenas julga demandas interestatais, ou seja, demandas que tenham no polo ativo um Estado e no polo passivo outro Estado. Isso é, demandas de um Estado contra o outro. A Corte Internacional de Justiça, ela não julga indivíduos, ela julga apenas Estados. E quanto à sua forma de atuação, nós temos a sua atuação contenciosa, que é solucionar disputas jurídicas entre estados com base no direito internacional, sendo que suas decisões são tomadas por maioria simples, e em caso de empate, o presidente tem direito ao voto de qualidade, ou seja, o voto que vai desempatar a decisão. E ela também tem a sua competência consultiva. Ela emite pareceres sobre questões jurídicas encaminhadas por outros órgãos das Nações Unidas e por certas agências especializadas. Ou seja, para que se provoque a competência consultiva da Corte Internacional de Justiça, os estados não podem fazer isso. Quem pode fazer isso é a própria ONU, por meio de outros órgãos seus que vão acionar competência consultiva da CIG, ou também determinadas agências especializadas da ONU que podem provocar essa competência consultiva. Quanto à sua composição, ela é composta por 15 juízes eleitos pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança da ONU. Ou seja, a eleição desses juízes se dá tanto pelo órgão, que é a Assembleia Geral da ONU, quanto pelo Conselho de Segurança da ONU, que é um outro órgão da ONU. Ambos são dois dos principais órgãos da Organização das Nações Unidas. Quanto ao tempo do mandato desses juízes, é de 9 anos, com uma possibilidade de reeleição, e também aqui, nesse órgão, há uma necessidade, uma importância da representação geográfica equitativa, ou seja, deve haver uma diversidade quanto à origem, quanto à nacionalidade desses juízes.
E acerca da sua competência contenciosa, apenas os estados podem ser parte nos processos contenciosos, como eu já mencionei a vocês. E também a jurisdição da CIG ela é baseada no consentimento dos estados. Ou seja, isso é uma questão muito importante, pessoal. Para que um estado possa demandar perante a Corte Internacional de Justiça e ser demandado perante ela, o Estado tem que necessária e expressamente reconhecer a competência da Corte Internacional de Justiça para tanto. Isso não é obrigatório nem automático. Isso é, o Estado ele tem que ratificar uma cláusula facultativa que está no artigo 36.2 do Estatuto e ele diz respeito a um acordo especial, ou seja, uma cláusula compromissória que prevê, que reconhece essa competência, ou um acordo especial. Até aqui eu trouxe para vocês o artigo 36, para vocês darem uma olhada. Ele também está no nosso material. E acerca da sua competência consultiva, como eu também já mencionei a vocês, ela pode ser provocada por órgãos da ONU e agências especializadas, não por estados. Nesse caso, os órgãos da ONU ou as agências especializadas podem solicitar pareceres, ou seja, que fora de um âmbito contencioso, fora do âmbito de um processo jurisdicional internacional, que a Corte Internacional de Justiça emita um parecer sobre determinada matéria. Esse parecer, ele não precisa ser necessariamente sobre uma questão em abstrato, ela pode também ser por uma questão envolvendo uma questão em concreto, mas lembre-se, o parecer ele nunca vai ter a natureza jurídica de uma decisão condenatória, é apenas um parecer. Quanto às limitações da Corte Internacional de Justiça, ela não julga indivíduos, como eu mencionei a vocês. Então, uma pegadinha de prova, principalmente de prova objetiva, que vocês podem ver por aí, é dizer que determinado indivíduo foi condenado pela Corte Internacional de Justiça ou que a CIG tem atribuição, competência para julgar indivíduos. Isso é equivocado. Ela só julga estados. E também, outro ponto importante é que a CIG não é um tribunal penal internacional. Nós temos o TPI, que é um outro tribunal, que é o Tribunal Penal Internacional. Inclusive, questões de prova em forma de pegadinha podem tentar confundir vocês, misturando competências e características da Corte Internacional de Justiça com o Tribunal Penal Internacional. Prestem muita atenção. Como eu mencionei aqui para vocês, a competência da CIG não é automática, ela depende do consentimento expresso dos estados. As suas decisões, elas vinculam apenas as partes do caso. Claro que a CIG tem seus precedentes numa determinada decisão da Corte Internacional de Justiça, obviamente, é natural que ela faça referência a precedentes passados, mas as decisões, a força vinculante das decisões da CIG, elas têm efeito apenas entre as partes. E outra questão importante é que não pode acessar a Corte Internacional de Justiça, ela não pode ser acessada por indivíduos e por grupos. Ela somente pode ser acessada no âmbito contencioso por estados e no âmbito consultivo por outros órgãos da ONU ou por determinadas agências especializadas. Isso é, em nenhuma hipótese, indivíduos podem acionar a Corte Internacional de Justiça. As decisões dela são definitivas e inapeláveis. Cabe aos Estados aplicar a decisão do tribunal nas suas jurisdições internacionais, ou seja, executar as decisões da Corte Internacional de Justiça, que são definitivas e inapeláveis. Agora, se um país não cumprir as obrigações que são impostas no âmbito de uma sentença da Corte, o único recurso que resta é o Conselho de Segurança, ou seja, a CIG pode acionar o Conselho de Segurança da ONU, que pode votar por meio de uma resolução, uma sanção
a esse Estado que foi condenado e descumpriu a decisão da corte. Por exemplo, teve um caso movido pela Nicarágua contra os Estados Unidos em 1984, exigindo reparações no âmbito da responsabilidade internacional por apoio dos Estados Unidos a grupos paramilitares na Nicarágua. Nesse caso, nesse precedente, a CIG decidiu a favor da Nicarágua, condenando os Estados Unidos, mas os Estados Unidos se recusaram a cumprir a decisão da CIG. E aí a Nicarágua levou, por meio justamente do descumprimento da decisão da CIG, o assunto ao Conselho de Segurança. Só que o que acontece? Como alguns de vocês devem saber, no Conselho de Segurança, os Estados Unidos possuem importante papel e importante influência. É um dos membros permanentes. E aí houve o veto dessa resolução de uma sanção aos Estados Unidos, justamente porque que, nesse caso, os Estados Unidos não foram sancionados pelo descumprimento da decisão, porque eles possuem, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o poder de veto. Tamanha a importância e influência dos Estados Unidos no âmbito do Conselho de Segurança. Mas, por exemplo, caso o descumprimento eventualmente ocorra por parte de outro Estado, esse Estado pode sofrer sim uma sanção por parte do Conselho de Segurança, que, ressalto, é outro órgão também da ONU. E aqui, para finalizarmos nossa aula, eu trouxe as principais diferenças entre a Corte Internacional de Justiça e o TPI, para que vocês não confundam e não caiam em nenhuma pegadinha. Olha, os casos da Corte Internacional de Justiça envolvem países, ou seja, é sempre um país contra um país. O TPI, o Tribunal Penal Internacional, como seu próprio nome diz, é um tribunal penal. Ele instaura processos contra indivíduos e por crimes específicos. Quais crimes são esses? Crimes de guerra ou crimes contra a humanidade. No TPI, necessariamente quem vai ser condenado é um indivíduo, não o Estado, e é uma condenação de natureza penal internacional, relacionada a crimes de guerra ou crimes contra a humanidade. Outra diferença é que a Corte Internacional de Justiça é um órgão da ONU e o TPI, legalmente falando, ele é independente da ONU. Embora ele seja aprovado pela Assembleia Geral da ONU, ele é um órgão independente. Ele não é um órgão interno que pertence à ONU, assim como a Corte Internacional de Justiça. Ele é um órgão independente. Essa é uma questão muito importante. Gravem isso. O TPI é um órgão independente da ONU. Ele tem uma natureza jurídica, uma existência autônoma. Enquanto isso, a CIG ela é um órgão que pertence à ONU, ou seja, ela está situada no âmbito da ONU. Isso é uma questão importante. E, além disso, o tratado base do TPI é o Estatuto de Roma. Quando vocês ouvirem falar o termo Estatuto de Roma, lembrem-se que é o estatuto que rege o Tribunal Penal Internacional. Essas são as principais diferenças entre esses dois tribunais internacionais e que caem muito em prova.